E a gente está recebendo aqui a Carla Souza, hoje pastora ali da Eterna Aliança com Deus. Vamos trazer um tema que é muito importante. Eu estava conversando com ela aqui fora do ar, até perguntando se já não tinha um podcast, um canal no YouTube, né? Porque ela participou e vivenciou um momento, acho que bastante importante, marcante, né? Ainda mais quando se trata desta causa, né? Que é a luta contra as mulheres. Mas Bolt, a Carla, ela ficou conhecida pra gente que é da comunicação e pra quem não é a nível de Brasil, através de um podcast. E esse podcast, ele repercutiu depois de um fato que aconteceu aqui na Bahia, envolvendo uma evangélica. Traz pra gente relembrar um pouco, Bolt. Pois é, Garotinho, foi nos meados de outubro que aconteceu aí o caso Sara Mariano, né? Aquela que foi assassinada, acusada aí o ex-marido de ter assassinado a pastora, na época pastora e cantora da igreja, na época lá pros meados de 24 de outubro. Ela saiu de sua casa no bairro Valéria, em Salvador, com destino a Dias Dávila para evangelizar, para um culto. Antes disso, ela teria feito um post no Instagram e uma outra rede social também, avisando que estaria a caminho. Um motorista da confiança do esposo e dela também a conduziu, e desde que então ela entrou no carro não foi mais vista. Se aí depois encontraram ela na estrada de Dias Dávila com o corpo carbonizado, ela morta, e aí de imediatamente foi pedido a prisão preventiva do ex-marido, na qual era o maior suspeito naquela época, porque foi ele que viu, né, e ele que contactou com o motorista também. Logo após, 2 pessoas foram presas, inclusive um bispo, um pastor também que foi preso, e outro, né, o motorista também foi localizado como vítima, como acusado de ter sido ele que levou, conduziu, e o bispo o pastor que teria matado. E segundo informações, tudo a mando do marido de Sara Mariano. Esse caso ficou muito conhecido aqui na Bahia, foi muito comovente. Ele foi preso, repercutiu no Brasil também, e foi um momento de ascensão, principalmente sobre essa causa que tinha uma crescente sobre essa questão de violência das mulheres. Quando esse caso aconteceu, ele ainda mais fortificou essa campanha contra a violência das mulheres, tendo em vista que em 2023 a gente teve um dos anos mais violentos em questão de mulher. Foi a Delegacia da Mulher, foi o ano que mais recebeu ligações. Eu falei isso a nível de Brasil, uma pesquisa feita. O ano que mais recebeu ligação, desde principalmente a Delegacia da Mulher e principalmente a Lei Maria da Penha, desde criada em 2023, foi o ano que o telefone mais tocou com denúncias e que também foram feitas prisões também. E são números que refletem aqui em Ceabra também, que refletem em Ceabra. A gente recebeu a doutora Ana e ela estava falando, Elisvaldo, o telefone mais toca aqui na Delegacia de Ceabra é relacionado às ocorrências, aqui em Ceabra, tá? São relacionadas às ocorrências, violência contra a mulher. Carla Souza, seja bem-vinda ao nosso horário, seja bem-vinda de volta a Ceabra, né? Afinal, você morou por Ceabra durante um tempo. Claro que aqui a gente começou a bater um papo fora do ar, e aí que eu caí na real, que a gente está no jornal, não estamos no podcast, porque aí a gente ia fazer um programa bem mais amplo, porque eu acho que cabe um podcast até para a gente entender esse período qual você vivenciou neste processo que chamou a atenção do Brasil, do nosso estado, né? Essa situação desse caso da Sara, né? Ela vivenciando ali dentro da igreja, e não é o primeiro, não é o último, e é um assunto que deve ser muito debatido, e a gente sabe a quantidade de dedos até para se tratar nesse assunto dentro dessas instituições. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso horário, que bom é ter você com a gente para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Agradeço a oportunidade pelo espaço aqui. E é isso, né? Dentro das igrejas nós temos muitos casos, não é um, não é dois. E infelizmente, através da morte da minha amiga, da cantora Sara, foi que isso repercutiu. Porque dentro das igrejas nós não somos ensinadas a denunciar o agressor. Infelizmente, a gente tem que orar. E muitas das vezes, não vou generalizar pastores, mas em sua grande maioria, os líderes, quando uma mulher chega, a primeira coisa que ele pergunta é: mas o que foi que você fez? Você está orando o suficiente? A culpa é sua, né? Exatamente. Em outras palavras, a culpa é sua. Você não está orando o suficiente, você não está fazendo as coisas corretamente. O seu papel que deveria ser feito, você não está fazendo. Exatamente. Aí vem aquela questão da submissão. Você não está sendo submissa. Mas o que é submissão? Você tem uma submissão junto com seu marido. Seu marido trabalha e a sua obrigação é ajudá-lo a administrar o seu lar, as suas contas, e não ser capacho. É tanto que Deus nos fez o quê? Da costela para andar lado a lado, não da sola dos pés, para que a gente fosse pisar
violada, é espancada. É uma coisa que eu bato muito na tecla. Infelizmente, né, há alguns anos eu venho batendo nessa tecla e a gente só veio ter essa visibilidade após o caso da minha amiga cantora Sara. Pra gente lhe conhecer um pouco, você morou em Ceabra durante o período, né? Me apresenta pra gente, quem é a Carla Souza? Isso, eu sou Carla Souza, eu sou de Sergipe, né, mas fui criada em Alagoas e venho nessa luta contra a violência doméstica há muitos anos, né? Desde meus 17 anos, eu vim batendo... Dentro da fé? Dentro da fé. Você veio de uma família evangélica? De um Não, eu evangélico? fui da primeira da minha família a me converter, né? Veio minha tia, eu... E como é que tem sido? Você é do interior ou não? Você é do interior? É do interior de Alagoas, de Arapiraca. E você foi em Alagoas, então, que você Isso, comecei minha caminhada, isso. Me diz aí, como é que foi? Eu tô percebendo, quando eu ouvi seu áudio, quando a gente falou por telefone, eu percebi que você tem uma personalidade forte. Que eu diga, o maridão que deve lhe conhecer muito. Como é que foi essa relação, principalmente lá no início? Você com essa personalidade forte, pensando dessa forma, a gente veio da costela, a gente não veio da sola do pé de ninguém. Então, como é que foi essa relação lá no início? Que para hoje eu sei que já tem você enfrenta alguns problemas, né? No mundo machista que a gente vive, o senhor e a senhora no dia a dia, nas ruas, as histórias e os fatos que a gente escuta, não é diferente dentro da igreja. E principalmente dentro da igreja. Como é que foi? Me diz lá no início, pra gente entrar no tema. Só lembrando que a gente vai ter um podcast no futuro. Fala. Bom, eu fui casada anteriormente, né? E o meu marido era um agressor. E era evangélico? Não, ele não era evangélico, só eu. Certo. Só que na igreja é o quê? Você tem que orar. Tem que trazer esse homem pra cá. O que é que você tá fazendo? Não separa. E eu olhei e falei, rapaz, não vou não. Vou separar. E daí eu fui muito criticada na igreja, né? Você vai separar, você tem filho, aquela coisa, e você não vai casar. Eu falei, mas peraí, que negócio é esse? A Bíblia está sendo lida como? Que Bíblia é essa que vocês estão lendo? E daí enfrentei. É tanto que tem igrejas em Alagoas, em Arapiraca, que eu não prego. Se disser assim, Carla tá aqui, ó, ela é louca, né? Ela é a favor do divórcio. Não sou a favor do divórcio, eu sou a favor da vida, deixando bem claro aqui, né? Mas aí não pega, ela faz totalmente o contrário do que Deus diz. Isso tá totalmente fora de contexto. Porque se eu abrir a Bíblia aqui, né? Minha Bíblia até pequenininha, eu digo que é o meu fuzil, né? O meu 66 aqui. Então, quando eu começo, já dei diversas palestras, tanto para TV quanto em igrejas, eu mostro dentro da Bíblia, inclusive a Lei Maria da Penha. Então, assim, Deus ele não é machista. Deus ele não trouxe a mulher aqui para viver sendo espancada, para viver sendo agredida de nenhuma forma. Então, pegam textos isolados, sem um contexto histórico, e querem colocar na nossa cabeça de que nós devemos continuar sendo agredidas. E conheço várias mulheres que, além de viverem sendo agredidas até hoje, algumas já foram vítimas de feminicídio, infelizmente. E o que o pastor diz é, você tem que orar. E eu não vou me calar. Se eu já não me calei antes, vocês imaginem agora. Vou continuar batendo de frente, sim. Enquanto a verdade estiver ao nosso favor, enquanto a palavra de Deus disser que é dessa forma, eu estarei batendo nessa tecla. Qual a mensagem passar para essa mulher que está nos acompanhando agora? E acho que você com propriedade para isso, ela que é do seio evangélico, ouve isso todos os dias e muitas vezes não sabe nem com quem conversar, né? Como você mesma disse, não, se eu for conversar, o que vai vir é isso, ajoelha, traz ele para cá, dá um jeito, e aí pode acontecer no caso que aconteceu da Sara. Qual seria a mensagem, né? Você aqui prega que não sou contra o divórcio, sou a favor do amor, né? Você é a favor que tem uma vida de família, que tem... Qual seria a mensagem? Qual seria a ação? Eu estou vivendo numa instituição machista. Às vezes, as próprias mulheres que lá estão pensam diferente de mim, eu não tenho a quem recorrer. Eu acho assim importante, porque você está no interior, você veio do interior, né? E a gente sabe como é que funciona o interior, tudo é mais atrasado, tudo é mais complicado. E assim, a atenção para essa mensagem que você vai passar para uma mulher interiorana, do interior, porque na capital pode ser até menos difícil, ela pode encontrar mais apoio. Sim. No interior ela não tem esse apoio, qual você não teve. Qual seria a mensagem, qual seria a ação dessa mulher? Vamos lá, primeiro vamos esclarecer algo que é muito pregado dentro das igrejas, que é o adultério. O que é adultério? Vem de adulterar. Se eu pegar minha Bíblia e eu colocar uma capa aqui, ela está adulterada, ela já não está no original. Então, quando o homem ele deixa de cumprir aquilo que Deus designou para ele, que é não tratar a gente com amargura, não tratar a gente mal,
não agredir, nos amar como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Quando ele deixa de fazer essas coisas, ele está adulterando o relacionamento. Porque adultério não começa na cama, ele começa com as atitudes que eu deixo de fazer, que Deus deixou claro na palavra. Então, quando o cara começa a adulterar e você começa a perceber essas agressões de licença, gente, mas chega em casa, joga um negócio aqui. Às vezes você acha que não é agressão, já começou uma agressão. Quebra um copo, é psicológica. Vindo, né? Aí quebra um copo. Aí você já pensa, não, eu tenho que orar mais. Mas o que é oração? A gente tem que orar e agir. Ah, beleza. Né? A gente tem que orar e agir. Então, oro para que Deus liberte, para que Deus abra a visão. A minha oração com Deus é o meu contato com Ele, mas a ação, ela existe. Deus não vai fazer nada se eu ficar sentada. Se eu quiser um emprego, eu tenho que levantar e colocar o currículo. Deus não vai fazer ninguém bater na minha porta. Deus não vai me formar numa faculdade, um nível superior, se eu não for estudar. Então, você tem que agir. Se o cara bateu, eu sou radical. Eu vou falar igual eu falei no podcast. Eu sou radical. Meteu a mão, saia fora. É 190. Não existe monte pra cara que agride mulher. Não existe. É 190, é monte de viatura. Porque esses homens que batem em mulher, quando a viatura chega, ou quando outro homem chega ali, né, pra meio que separar a briga, ele não vai em cima. Ele quer bater na mulher. Por quê? Porque somos parte mais frágil. Quando você fala não existe monte, só para explicar para aqueles que não entendem, que não são evangélicos, não existe monte. O que é que isso significa? Monte é quando a gente se reclusa em um determinado local para a gente fazer orações. Que é isso o pedido, né? Que os pastores, a maioria, fazem. Exatamente. Né? Vá pro monte, vai orar. Vá pro monte, vai orar, vai fazer jejum, né? Você tem que jejuar mais, enfim, essas coisas. Não, agressão não é pecado. Eu não tenho que tratar a agressão como um pecado. Não, a agressão é um crime. E ele deve ser punido a rigor da lei. Ponto final. Ah, mas o pastor disse que eu não posso, porque daquele que vê um escândalo, mas o escândalo não tá vindo da mulher que tá denunciando. O escândalo veio do marido agressor que bateu. Então minhas mãos com Deus estão limpas. E é isso que nós devemos entender. O papel da igreja deve se orientar desde os jovens, com quem os jovens devem, né, namorar, aos casais. Porque só o ensino é que vai nos ensinar de fato a tirar esse machismo enraizado dentro de nós no geral, homem e mulher. Muito interessante o que a senhora falou. Eu sou católico e somos irmãos em Cristo e eu acho que é isso que a senhora falou. Às vezes o ser humano ele pega a parte que lhe convém e ele esquece daquilo que realmente é fundamental. E tem uma parte na Bíblia católica, em Cânticos, que fala sobre a mulher como todo, como se trata uma mulher. Provérbios também traz isso. E eu acho assim, não é um tema pra gente entrar agora, mas eu não sei se a senhora concorda comigo, a partir do momento que a mulher, ela tá tendo esse tipo de conduta e que tem essa conduta na igreja por um líder religioso, e às vezes ela compartilha com as amigas, e as amigas confirmam aquilo que o líder religioso diz, você precisa de rever quem você tá seguindo. É difícil, mas você precisa de rever. É isso não, que mas acontece, foi o caso de Sara também. Mas, por favor, né? ajuda. Exatamente. E aí Sarah, você precisa ver... Rapidinho, tem um áudio de Sara, né, que foi postado em que ela disse que falou com uma determinada irmã. E a irmã falou assim, não, minha irmã, ore, porque Deus não vai deixar ele tocar em você. Inclusive, o esposo dela fez uma live antes e teve um desabafo e ele pediu para orar. E eu digo o seguinte, não sei se a senhora vai concordar comigo, mas a partir do momento que eu dou razão a isso, a um líder religioso, por mais que seja difícil, eu preciso de rever a minha fé, porque eu tô ali para seguir Jesus. E Jesus, em uma passagem, inclusive, em que chega uma mulher e todos pedem para crucificá-la porque ela era uma pecadora, a gente sabe disso, era uma prostituta, e Jesus diz, aquele que nunca errou que atira a primeira pedra. Ela não a condenou, e ela disse, se você vai, todos saíram e ficaram ela, e ele diz, se ninguém a te condenou, eu não vou te condenar. Então Jesus, ele também, se você vai na leitura aprofunda, ele é contra tudo isso, que eu acho que o grande intuito da gente como religioso é a gente seguir a Cristo. Em nenhum momento eu acho na Bíblia que Cristo incentiva a violência, ou que diz que está certo, não. Por isso que eu digo, eu acho que, não sei se a senhora vai concordar comigo, a partir do momento que eu, que tenho esse entendimento da minha religião, a senhora da sua religião, e a senhora concorda com isso, eu preciso de rever se eu estou seguindo aquele líder religioso, que a gente sabe que tem isso. Ou a Cristo, né? Ou a Cristo. A questão é que nem todos têm a capacidade de certas interpretações. Exatamente. Né? E você vai na interpretação do líder. E ele sabe disso, que nem todos têm essa interpretação e se aproveitam disso. E tiram proveito disso. Muito proveito. E olha que hoje a igreja, tanto católica quanto evangélica, o segmento, a maioria somos mulheres. Exatamente. Né? Somos mulheres. Com certeza. E assim, quando a gente recebe denúncias, né, a pastora, a senhora só atende
atende mulheres evangélicas? Não. Eu atendo todo tipo de mulher, independente de sua religião. Agora, as evangélicas e as católicas são a sua grande maioria, né? Pelo ato religioso. Ô, Carla, conta pra gente, assim, você que é uma figura importante, né, nessa campanha, nessa jornada aí, a sua pessoal tá aí há 17 anos, desde quando você saiu do interior, lá na sua cidade, e ela continua. Hoje a gente percebe que você já morou em Ceabra por mais de um ano, saiu de Ceabra, retornou novamente. Como é que funciona? Como é que fica os lugares os quais você, tô abrindo a bandeira aqui agora, preciso... Você tá em Ceabra hoje, mas corre o risco de daqui a 2 anos você ir para outro lugar. Você vai plantar a sua semente? Como é que funciona isso no seu dia a dia, né? Nesse seu período que você está na cidade? Com certeza. Em Salvador, graças a Deus, colhemos muitos frutos, né? Inclusive hoje as mulheres de lá também ainda podem ter contato. Nós temos a ONG em Defesa da Mulher Cristã, da nossa pastora Cris Mota, é uma bênção. Em Lago de Freitas, né? Nós temos gabinetes abertos, inclusive do vereador Sapucaia. Nós temos a secretária de Políticas Públicas, Jussara Neves, enfim. Salvador, Lago de Freitas, toda a região metropolitana, nós temos um apoio, nós temos uma pessoa ali para nos apoiar, né? E aqui em Ceabra não será diferente, porque quando eu, inclusive, vi a entrevista da doutora aqui com você, eu fiquei besta. Como é que a capital da Chapada não tem um amparo para essas mulheres? Então eu faço como? Porque, por exemplo, eu não sou daqui, né? Então se acontece algo comigo e meu esposo, como é que eu vou embora daqui? Quem é que vai me amparar? Como é que funciona isso? Se eu sou uma turista, se eu tô aqui, eu passo por uma situação dessa, onde é que eu vou ter amparo? Como é que eu vou ficar? Então, desde já algum spoiler do que já se começa vai acontecer. Né? Tô chegando aí. Conservadora, né, doutora? Com toda certeza. Só para me entender. Carla, desculpa. E só para me entender. Esse spoiler, só para lembrar, ele não tem religião. É qualquer mulher. Não, qualquer mulher. Pronto. Independente de religião. Sofreu agressão, a bandeira é nossa. Ô, Carla, só lembrando mais uma vez, estamos aqui com Carla Souza, né? Esse é o nosso tema para a gente fechar o mês, que é o mês da mulher. Explica pra gente, você é conservadora, claro que você tem passado aí por várias igrejas, com certeza, para muitos é considerado como feminista no extremo, com certeza, tá querendo ser a revolucionária. Como é que você recebe esses títulos, né? Como é que é recebido isso por você? Mas eu costumo dizer que eu tenho 2 títulos, né? O título de bolsonarista e o título de petista, de feminista. Por quê? Petista, feminista, pelo meu posicionamento hoje, né? E bolsonarista porque quando eu estava em Salvador eu praticava tiro, né? Devido à profissão do meu esposo, então eu sempre estava ali no stand, né? Isso, feminista e conservadora. Então, né? Mas aí é como eu falo sempre, gente, aqui não existe Bolsonaro e não existe Lula. Aqui não existe um lado político, aqui existe a bandeira das mulheres. E seja do lado de Bolsonaro, do lado de Lula ou de quem mais aparecer, isso vai ser cobrado. Eu não tenho um lado político, eu tenho um partido das mulheres. Então isso a gente vai cobrar independente de qualquer coisa. Outra coisa que falam muito, né? Eu pratico defesa pessoal e também pratico jiu-jitsu e as pessoas ficam assim, mas pastora faz isso? Mulheres aprendam a se defender. Eu vi um prefeito que pegou no pescoço de uma repórter. Eu falei pro meu esposo, se fosse ele, estaria sem um braço hoje, né? Porque aí eu ia pegar gentilmente no bracinho dele, pelo menos com a mãozinha de vaca, pra ele sentir e aprender a respeitar uma mulher. Então não é que você vai fazer uma autodefesa pra sair agredindo ninguém, mas pra se defender. Porque na pior das hipóteses, você consegue fugir do agressor. Aí todo mundo brinca com meu esposo, né? Você anda direitinho, né? Com a pastora. Lembrando que meu esposo é meu maior incentivador nessa causa. Ele foi quem me levou, ele foi quem botou minha faixa. As minhas filhas também, né, já são agora faixa cinza de jiu-jitsu. Enfim, lá em casa todo mundo já é bem orientado quanto à religião e quanto à bandeira das mulheres. Vamos trazer o podcast aí no nosso Jornal do Meio-Dia pra gente falar um pouquinho só, porque a gente vai ter o nosso. Esse podcast foi em que período? Você falou que tem anos, né, que esse podcast aconteceu? Tem um ano e pouco já. Agora já tem 2 anos, já fez fez 2 anos. Ele não tinha, na época que foi feito o podcast, essa conversa entre vocês, não tinha repercutido tanto quanto depois do fato, né? Muito poucas visualizações. E a luta era mesmo, pra quem via, parece que não, que a luta era naquele momento. Exatamente. A luta ela já vinha acontecendo e parece que você estava prevendo o fato. Engraçado que foi falado exatamente o que aconteceu. Né, de você buscar ajuda, de, né, você ligar para a polícia, de você buscar socorro. E infelizmente, né, eu acho que ali já foi um recado de Deus, mas... Caso Sara Mariano, gente. Para quem não lembra, o Bolt trouxe aqui para a gente estar refletindo e contextualizando também. Traz pra gente um pedacinho aí desse material. Pode colocar. A Bíblia fala muito sobre família.
que a família é o nosso primeiro ministério, certo? É tanto que a palavra de Deus diz que aquele que perde a sua família, né, ele é pior do que um descrente. Mas vamos lá, antes de Deus mandar eu ser submissa ao meu marido, ele também diz quem o meu marido deve ser, pastor. Ele diz que o meu marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, não tratando ela com aspereza ou não a irritando, a depende da tradução da Bíblia. Ou seja, meu marido não pode me tratar mal. Ele tem que me apresentar irrepreensível diante do Senhor. Pelo pouco que eu estou entendendo aí, a senhora está falando que um marido tratar bem uma esposa não é questão de educação e amor, é mandamento. É mandamento. O marido tratar a mulher bem, pelo que eu estou entendendo aqui, tratar a mulher bem não é questão de... É porque ele é romântico. É mandamento. É mandamento. Esse Inclusive tratamento. no 25 diz, marido ame suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como somos uma só carne, pode o meu marido espancar a carne? Não. Ele por acaso vai dar um soco nele mesmo? Não, Ele vai deixar ele de tomar banho, vai deixar de comer? Fora que em Mateus diz o quê? Aquilo que você quer que faça, faça você primeiro. E quando ele bate na mulher, a senhora aconselharia as mulheres que estão assistindo esse podcast que se alguma delas o marido bateu, xingou, botou o dedo na cara, ameaçou e espanca ela, não deixa ela sair de casa, amarra ela dentro de casa, bate, a senhora aconselha ela o quê? Vá pro joelho, minha filha. Meu pastor, eu sou muito radical. Jesus me cobre com teu manto, mas eu sou radical para algumas coisas. Quando o cara bate, é 190. E se não o é pastor... monte, não? Não, é um Monte. monte de viatura na porta para pegar ele. Sabe por quê? Porque é muito fácil. Eu vejo homens que batem, que não têm essa mesma reação se fosse um outro homem. E quando chega ao ponto de espancar a esposa, foi porque passou por muitos estágios. Só que ele não foi na primeira briga que ele chegou e bateu, não. Ele já deve ter... Muitas das vezes não. Isso já vem acumulando, já vem acontecendo. Ela vai deixando. Vai deixando. Ela não toma uma providência. Não toma uma providência. Se o pastor manda orar, com meu marido me espancando, eu vou ligar pro 190 e vou mandar o pastor junto. Porque o pastor tá me mandando ser omissa a uma agressão. E Deus não me chamou para ser agredida, não. Se alguém abrir a Bíblia e dizer assim, a mulher tem que ser submissa, o homem tem que ser rude e tratar ela do jeito que ele quer, eu deixo de ser crente hoje, porque a palavra tá aqui. Aceita quem quer. E se ele for fazer crente? coisas. Você acha que uma pessoa crente pode fazer, porque crente é quem crê em qualquer coisa, né, meu pastor? E se Mas ele o for cristão, obreiro? ele não faz isso. Eu vou logo... Você já deve ter assistido. Eu tô pegando leve, já, eu tô pegando Vini, leve. obrigado, eu tô- já tá perfeito aí. E assim, a fisionomia dele, né? A cada momento que você falava, tava ali, eu tô me entregando, né? Eu tô me entregando. Liga o microfone do Bolt. Nerisaldo, e só para contextualizar, você que não tá assistindo, tá ouvindo através do rádio, essa entrevista foi com Carla, que tá aqui do lado, né? O podcast foi com Carla, você que tá ligando o rádio agora. E aí, Nerisaldo, eu queria que você me permitisse... E a entrevista, né? O entrevistador. O entrevistador, A entrevistada era a Carla, o entrevistador ali tá preso. tá preso, tá né? preso. Encontra-se preso Encontra-se hoje, preso. acusado do assassinato. Então Dia tá 25 preso, gente. começaram as audiências. Dia 25 começou a audiência. Teve algumas instabilidades porque foi híbrida, mas dia 16 de abril ele estará novamente para Arrepiei prestar aqui. depoimentos. Como E é eu que tá? espero, não é que a sociedade não dê nenhum dia a menos a esses homens. Eu não sei nem como chamar, às vezes eu fico, sabe? Porque como cristã, sabemos que Deus perdoa, se de Agora- fato se arrependeram, mas a espada da justiça permanece, porque foi assim com Davi. Deus não deixa passar nada. As consequências dos pecados ficam. Bolt. Agora, eu gostaria de perguntar para a senhora, quando houve esse caso e quando a senhora soube, e quando a senhora soube principalmente que o acusado é ele, o que é que veio na sua mente? O que é que você pensou? De imediato, você acreditou que realmente... Quando o fato acontecesse? aconteceu, Quando você o já fato desconfiou aconteceu, em alguma coisa? Desconfiou de alguma coisa e como é que a notícia chegou até a senhora? Então, eu estava no ortopedista, né? Operei o tornozelo e soube do fato dela ter saído, sumiu. E eu falei, não existe um culto onde no outro dia não seja feriado e começar tão tarde. E fiquei meio desconfiada nisso, né? Só que não dele. Tipo assim, Salvador, né? Muitos Uber aí já foram presos, inclusive, né? Por abuso sexual contra mulheres. Aí eu pensei, eu falei, rapaz, será que pegou um Uber qualquer e
e foi sequestrada, coisa do tipo. Só que aí os dias foram passando. E eu falei, tem coisas que não encaixam, né? E a gente que é da área de segurança pública, como meu esposo a gente vai ligando uma coisinha com outra e não encaixava. Mas eu, Carla, eu não queria acreditar que poderia ser ele. Porque você conhecia os dois, não fala, não é capaz, não seria capaz disso. Os dois eram assim, um amor, que às vezes eu brincava, eu falei, rapaz, eu acho que eu brigo mais com meu esposo do que vocês, né? Inclusive, em dezembro do ano anterior, né, nós fomos na igreja, ele me levou na igreja que ele congregava, meu esposo pregou, e eu disse, vamos passar em casa, que eu vou trocar de roupa, que a gente ia na casa dele, Sara tinha ficado em casa. E daí demorou, e ele preocupado com ela, né? Falou, não, ela é mel não comeu. Aí eu falei, não, rapaz, eu comprei pizza pra elas também, né? Não ia deixar ela com fome, minha amiga e tudo. Aí brinquei, liguei pra ela, falei, tô aqui com o Ederlan, viu? Levo já ele em casa, tudo. E nós fomos pra lá. Ali foi o meu último contato com Sara. Aí depois me acidentei. Inclusive tem aqui tudo no Instagram, minhas conversas, enfim. Então, assim, era um casal aparentemente normal. E ela nunca esboçou uma reação nem pra chegar e dizer assim, ô Carla, houve uma discussão que, sei lá, de repente passou dos limites ou coisa do tipo. Nada. Nós sentávamos, conversávamos. Nada. Parecia que o relacionamento... É isso que aumenta a preocupação, né? Vendo você quem é. A bandeira a qual você abraça. As lutas as quais você já travou nesses 17 anos, saindo lá do interior e rodando aqui a Bahia, né? A nossa região. Ela não se abriu a você, né? É incrível isso. Vai se abrir a quem, né, Bolt? Então, uma pessoa aqui que eu posso me abrir, ela pode me ajudar, pode me aconselhar, tendo do lado, ela não teve essa coragem, né? Imagina como é que é a pressão dessas mulheres. Mas tem áudios, né, que ela fala assim, nós temos amigos policiais. Esses amigos não eram outras pessoas. Ela sabia, porque assim, Sara me conheceu a fundo. É tanto que quando eu ia ser ungida pastora, tem aqui o vídeo, ela foi a primeira a saber. Então, assim, ela me conhecia a fundo. Então, eu não sei a que ela temeu, não sei se de repente dele me fazer algum mal ou coisa do tipo. Porque eu vou lhe dizer, se ela liga pra mim, ela não precisa nem vir, não precisava nem ter ido na minha casa. Se ela dissesse assim, ele tá com a arma, ou sei lá, como ela falou lá com a outra irmã, eu teria descido e tirado as coisas dela de dentro de casa. Quem teria ido era eu. Acho que eu não teria acionado nem a polícia. Ela Carla, teria ido embora dali. Carla, com esse fato que aconteceu, você já refletiu, que é um caso de muita responsabilidade, você que está aí na bandeira, uma bandeira forte e importante, você já refletiu? Acho que eu preciso adaptar meu jeito, adaptar minha forma para que essas pessoas consigam, não vou mudar o mundo, não vou, porque assim, você comentando aí, às vezes eu fico pensando, será se eu fosse de uma outra forma, ela não consegue, será se esse exemplo, o fato que aconteceu com ela, e que acontece Brasil afora, e que ninguém sabe, ninguém fica sabendo, e que está acontecendo em Ceabra e a gente não sabe, você acha que ela não se preocupou? Pô, ela vai vir forte demais, ela pode vir além da conta. Você já parou? Eu já tô conversando agora com a Carla, para tentar entender. Você já parou para pensar nisso? Meu Deus, se eu fosse mais calma, mais tranquila, se eu não fosse no pescoço... Não, eu acredito que ela não me falou... Assim, o que é que você... Não, mas eu acredito que ela não tenha me falado nada justamente por temer. Ou a vida dela, não sei como era a relação deles, se ele teria ameaçado ela, a família ou coisa do tipo, não sei. E por ela saber, ela me conhecia. Ela não conheceu a pastora Carla, ela não conheceu a pessoa que levanta uma bandeira, ela conheceu a Carla. Então ela sabia, eu para defender uma pessoa que eu amo, eu vou. Então assim, eu acredito que ela temeu por minha vida ou por a dela, de quando eu tirasse ela de lá, ela tivesse aquela força de sair. Porque é difícil também, né? Você tá preso naquilo a vida toda e ouvindo, crescendo com aquilo, né? Exato. Então a gente não sabe como era a relação deles. Ou ele ameaçou ela, ou ela temeu de repente eu ir lá e acontecer alguma coisa comigo. Você acha que esse podcast, você acha que pode ter travado ela mais ainda a te pedir socorro? Não, ali foi o nosso primeiro encontro. A gente nós não nos conhecíamos, não. A partir dali é que vocês A partir dali a gente começou uma amizade. Ali foi o meu primeiro dia. Cheguei lá, ela estava arrumando o cabelo, tinha agendas. Qual foi a cidade, esse podcast? Foi em Salvador. Foi em Salvador Isso, mesmo. lá em Valéria, onde eles residiam. Isso. Vem cá, me diz aqui para quem está acompanhando, a gente começou esse papo aqui, mas já que o Bolt adentrou nesse tema, eu estava falando do podcast, Bolt, mas já que entrou, você vendo a explosão, né, que tivemos aí, tá ligado, né, Vini? Ao meu retorno. Você vendo a explosão que esse podcast deu, pelo menos esse corte, que foi importante, né? Acho que para quem abraça a causa, principalmente as evangélicas do Brasil,
né? Porque ali você foi forte, você foi enfática, você foi direta no recado. Você não titubeou, não. Não. O negócio de monte é monte de polícia mesmo aqui para lhe prender. A gente sabe que mais de 2, 3, 4 milhões de visualizações que teve. Você não achou que ali era uma oportunidade? Aí é onde eu venho, de você abrir um canal, né, um canal seu, para tentar você puxar o Brasil, não só o Estado, para entender a causa? Porque ali você foi falada na Globo, na Record, no SBT, foi a nível de Brasil. Aquele corte, né, ele é emblemático. Quem acompanha, que não te conhece, e quem pega esse corte, pode saber que isso vai chegar na memória de muitas vezes. Sei quem é, né? Já vi que é do corte. Você já deve ter vivido isso como experiência, né? Então, você não acha que aquele momento ali, mais do que hoje, do que agora, não seria um momento para você fortalecer essa causa, levantar mais ainda essa bandeira? O que foi que aconteceu que se não abrir um canal ali, não vamos começar de agora essa batalha? Então, naquele momento, eu não pensava em canal no YouTube, assim. E conversando com Sara, né? Ela falou, não, mas você tem que abrir. Ela, sabe, me puxou tanto que eu acabei abrindo. Só que eu nunca postei nada, assim, nesse canal, né? Mas aí agora a gente vem trabalhando, comprei alguns equipamentos e sim, vamos fazer podcast sim, vamos trazer informações sim, né? Eu acredito que agora de abril para maio eu consiga deixar tudo organizadinho pra gente estar montando esse podcast. Então esse projeto começa a partir de agora, Começa, né? a partir de agora. E com certeza aquela chamada vai ser o seu destaque, né? Aquele ponto, porque fundamental importância. Bolt, mais alguma coisa pra gente fechar? Carla, agradecer a sua presença, acho que a gente vai falar por outras vezes aqui. Seja mais uma vez bem-vinda a Seabra, tá? E necessitando, a gente já tá aqui sempre à inteira disposição, até para nível de região, né? Para se queira divulgar, a gente tá falando um pouco mais sobre esse novo podcast, a gente tá aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada, agradeço a vocês que estão nos ouvindo e só reforçar só uma coisinha. Fique à vontade. Não fiquem caladas, denunciem. A agressão não é pecado, é crime e deve vir a rigor da lei. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Vamos pro intervalo.